Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. Seguinte pessoal, a gente vai falar hoje sobre o clássico que vai ter entre Manchester City e Liverpool pela Premier League nesse final de semana. E a gente já vai cortar direto para a tela, que vocês já estão ficando acostumados aqui quando a gente tem um grande confronto nas competições que a gente analisa, que é justamente a tela de análise de jogo que a gente faz aqui. Tá? De maneira geral, se a gente for colocar o City como mandante e o Liverpool como visitante, pegando todos os jogos, tá? Essa seria a melhor forma de análise nesse momento. O que a gente poderia observar? A gente poderia observar que há uma tendência de equilíbrio na posse da bola, tá? 78 a 72 ali, nas notas que a gente tem, tá? Só que o Manchester City, além de ficar um pouco mais com a posse, tende a converter melhor as suas chances em chute, tá? De passe para chute. Sendo assim, tende a chutar mais e aí a chutar certo, o que é diferente, tá? Então essa conversão é chute total, essa daqui é chute certo. Então o cara chutou no gol, tá? O goleiro pode ter pego ou pode ter saído do gol, mas ele tende a chutar no gol e ele tende a converter mais vezes essas oportunidades do que o Liverpool. Então um jogo equilibrado na disputa da posse da bola, mas onde o City tende a encontrar as melhores chances de gol aí ao longo da partida. Onde que o Liverpool vai se destacar nesse cenário inicial? Também na recuperação da posse, na velocidade da recuperação, o Liverpool tende a ficar trocando bola com o adversário muitas vezes. Recupera, perde, recupera, perde, recupera, perde. Tá? E o City vai levar vantagem no bloqueio e o Liverpool na defesa. Ou seja, quando for finalizar, o City tende, a equipe do adversário do City tende a parar no bloqueio feito pelos zagueiros, né? De maneira geral, pelos defensores, e o Liverpool tende a levar esse chute no gol e aí o Alisson tende a fazer as intervenções, tá? E aí aqui uma boa nota do Alisson, que é um critério muito importante de a gente analisar na Premier League. Vamos analisar, e para a gente entender essa análise um pouco mais completa do que o que está no Shorts, que é mais ou menos essa linha, vamos analisar também um outro ponto, que seria se a gente fosse colocar esses dados não diretamente pelo mandante e visitante, mas o mandante e visitante qualificado, ou seja, o City quando enfrenta visitantes do grupo 2 e o Liverpool quando enfrenta mandantes do grupo 1, né, como que eles se comportam. E aí a gente tem um confronto ainda vantajoso para o Manchester City, né? A gente está com vantagem de basicamente 2 gols, a gente teria a vantagem ainda de 1 a 2 gols, mas já um confronto bem mais equilibrado, né? Equilibrado na posse, de novo a conversão é um problema, mas aí já começa a ter um grau de acerto maior do Liverpool, né? E aí o adversário, o Liverpool, começa a ir mal nessas questões de adversário, e isso pode facilitar um pouco a vida do Manchester City. Então, se a gente for levar em consideração os dois cenários, o mais provável é uma vitória do Manchester City, tá? Mas, olhando para esses cenários que a gente está observando, né, que a gente está analisando, é justamente um cenário onde há uma discrepância muito grande entre o primeiro cenário e já um encurtamento dessa distância entre as duas equipes no segundo cenário. E isso é importante de analisar, de entender que se a gente for olhar a fase das equipes, tende a ser uma vitória fácil do Manchester City por 2 a 3 gols de diferença, mas olhando as equipes contra equipes do mesmo nível, né, a diferença tende a diminuir. Ou seja, o Liverpool cresce também nesses jogos que são mais difíceis e o Manchester City tende a diminuir um pouco sua vantagem que tem como mandante nesses jogos também. Tá? Então a gente está olhando para um cenário que começa muito desequilibrado e vai se equilibrando ao longo da partida. O que pode modificar isso? Coisas que a gente vem falando aqui no canal. Poxa, o cartão vermelho pode modificar isso, um gol cedo de qualquer uma das duas partes pode modificar isso. Também a gente pode ver questões como lesão ou algo do tipo que possa modificar as estruturas, né? A gente está gravando isso no dia 21, né? Bem antes da data de publicação, mas hoje, por exemplo, soltaram a notícia que o Haaland não vai jogar o confronto contra a Espanha, né? Noruega e Espanha, justamente por lesão. Então a gente tem que ver a gravidade dessa lesão e se ele volta a tempo do confronto, acredito eu que sim. E nesse aspecto todo que a gente está colocando, essas modificações que podem acontecer prévias à escalação ou podem acontecer logo de início no jogo, elas tendem a modificar um pouco a estrutura desse jogo e aí modifica as probabilidades também. Tá? Outro ponto que a gente pode entender também, só para a gente fechar, voltando ao cenário original, é justamente um equilíbrio maior na forma como as duas equipes jogam, que é o que a gente vem falando aqui,
mas um desequilíbrio em como essas equipes deixam o adversário jogar, né? E aqui onde ele deixa o adversário jogar, o adversário do Liverpool chuta mais a gol, certo? Ele converte mais ações, ele fica um pouquinho mais com a posse, ele recupera mais rápido, ou seja, quando o Liverpool joga fora de casa, a grande discrepância no comportamento não está tanto nas ações em posse da bola, mas está nas ações do adversário, quanto eles deixam o adversário fazer, obviamente, no processo de interação. Então, olhando esse macro cenário, City, mas é importante a gente ter essa noção de que há essas nuances para a gente colocar e esses diferentes cenários, tá? E que principalmente, é uma coisa que eu venho falando aqui ao longo dos vídeos e mantenho, não é só eu em Limeira que tenho acesso aos dados. Então seria muito calhorda da minha parte chegar aqui e falar, olha, vai dar Manchester City, o Guardiola não sabe o que está acontecendo, o Klopp não sabe o que está acontecendo, as comissões não sabem o que está acontecendo, todo mundo tem ciência, não necessariamente desses dados, mas desses cenários que a gente descreveu. E nesses cenários, obviamente, eles vão também intervir no processo de treinamento para que as coisas ocorram melhor para um lado, né, do lado que eles estejam defendendo, do que para o outro. Né? Então o Guardiola vai trabalhar ao longo de uma semana para aumentar essa vantagem, o Klopp vai trabalhar ao longo da semana para diminuir e ganhar vantagem em cima do Pep Guardiola. Então, sim, são coisas que vão acontecendo ao longo aí, desses processos que a gente vai observando aqui no canal, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. Gostou? Eu te agradeço demais. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela atenção com o projeto e valeu!